aí, galera, eu sou Yuri Tomazini. Eu sou Sofia Mota. Prontos para mais um episódio do Hipocratizando? Gente, antes da gente começar, eu queria saber, vocês já conhecem a Euforia Platinum? Ela é uma empresa de formaturas maravilhosa. Ela é especializada em projetos de alta complexidade, com tudo personalizado para as turmas de medicina. Até porque ninguém faz uma formatura de MED melhor que a Euforia Platinum. Eu amo. Galera, eles são os melhores, não tem jeito. Aliás, sabe quem também está apoiando Hipocratizando? Isso mesmo, a Londrina Fórmulas. A maior e melhor rede de farmácias manipuladas de Londrina da região. São 11 unidades e mais de 35 anos de história. Gente, vamos falar a verdade. Quando você pensa em farmácia de manipulados, você pensa em Londrina Fórmula. Não tem outras. Verdade. E agora, iniciando o nosso episódio, para falar sobre o nosso terceiro episódio, a gente trouxe uma convidada que é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também fez residência em Neurologia pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre e, além disso, é doutora em Fisiopatologia Clínica e Laboratorial pela Universidade Estadual de Londrina. E ela ainda atua em dor pela Associação Médica Brasileira e é coordenadora dos ambulatórios de cefaleia da PUC Londrina e da Universidade Estadual de Londrina. A nossa convidada de hoje é a doutora Aline Vitali. Bem-vinda, doutora. Obrigado por participar do nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de falar sobre dor de cabeça, sobre cefaleia, que é um assunto muito frequente. Todo mundo já teve em algum momento dor de cabeça, mas a gente fala pouco sobre as doenças que causam dores de cabeça. Sim. E, doutora, considerando, como você falou, essa prevalência tão alta de cefaleia na população atual e a complexidade desse sintoma e também muitas vezes a gente não tem esse conceito muito claro durante a graduação de medicina. A gente pode começar então perguntando como que a gente pode conceituar a cefaleia? Cefaleia é o termo médico que a gente usa para falar de dor de cabeça. Então, tudo que dói acima do pescoço, a gente pode chamar de cefaleia. As dores que doem na face, algumas vezes a gente chama de dor facial. Sim, entendi. E, então, essa dor pode ser em qualquer região da cabeça? Pode. Entendi. E essa diferenciação da região, por exemplo, dependendo do lugar que está doendo, vai influenciar na diferenciação que a gente vai ter da cefaleia? Do diagnóstico? Sim. As pessoas se preocupam muito com localização, especialmente a famosa dor na nuca. É muito comum que as pessoas se preocupem com as dores na nuca, associem isso com a hipertensão, mas na verdade o local, se ela é frontal ou se ela é occipital, vai fazer pouca diferença no diagnóstico. O que vai fazer muita diferença? Se essa dor é unilateral ou se ela é bilateral. E se ela é unilateral, se ela é de um lado só, qual é o lado e se ela muda de lado. Por exemplo, a cefaleia em salvas é uma dor unilateral. A enxaqueca também pode ser unilateral, mas a salvas é unilateral sempre do mesmo lado. E a enxaqueca é uma dor que muda de lado. Entendi. E quais vão ser, então, as principais síndromes da cefaleia? A gente tem a cefaleia primária e secundária, Da cefaleia primária, quais seriam as principais síndromes? Cefaleias primárias são aquelas em que a dor é a própria doença. A gente não tem uma causa estrutural, a gente não tem uma lesão gerando dor. A dor é por si só a doença, é a manifestação clínica da doença. E aí a gente vai ter, assim, algumas que são mais comuns. Então a gente tem a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensão, que vão ser as mais frequentes. A cefaleia do tipo tensão é de longe a mais comum, é aquela que quase todo mundo teve em algum momento da vida. Na população brasileira se estima em mais ou menos mais de 90% das pessoas tendo em algum momento da vida a cefaleia do tipo tensão. Mas a gente não ouve falar muito desse tipo de dor de cabeça, porque as pessoas procuram pouco atendimento médico por causa da cefaleia do tipo tensão, porque ela não costuma ser forte e ela não costuma ser persistente. A maioria tem alguns momentos e depois passa. É quase aquela dor que as pessoas chamam de dor de cabeça normal, mas não existe dor de cabeça normal.
E aí, a segunda, que é muito frequente, é a enxaqueca. E essa, sim, com certeza vocês ouviram muitas vezes, vocês conhecem Bastante. colegas que reclamam. E aí, ela é prevalente, é mais ou menos 20% da população jovem, tá? 15% da população mundial, mais ou menos. E ela é uma dor forte, incapacitante, então que leva as pessoas a procurarem atendimento médico, a procurar atendimento de emergência. Então, essa dor é mais falada. E aí, a gente tem outras cefaleias primárias. A gente tem o grupo das trigêmino-autonômicas, que é o grupo da cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas é a mais comum das trigêmino-autonômicas, que são dores unilaterais e fixas, sempre do mesmo lado. E aí a gente tem ainda um outro grupo de outras cefaleias primárias. Por exemplo, cefaleia primária do exercício, cefaleia primária da tosse. Então, dor de cabeça que acontece com tosse, dor de cabeça que acontece com exercício, dor de cabeça associada a estímulo frio, que é aquela de quando você toma um sorvete, sente muito gelado e tem dor de cabeça. Cefaleia associada à atividade sexual. Então, a gente tem muitas dores de cabeça, além da enxaqueca, da tensional e das trigêmino-autonômicas. Então, a gente vai ter essas particularidades, né? Você acabou de falar de algumas que vão ter eventos que vão desencadear, por exemplo, exercício, atividade sexual. A gente tem também o padrão da dor, né? Pode ocorrer dependendo da região. Isso tudo vai ajudar a diferenciar também. E isso vai ajudar a diferenciar. O que a gente vai usar para diferenciar o tempo, a duração da dor? É muito importante para a gente diferenciar. A localização, lembrando que o principal é se é unilateral ou bilateral, e se é unilateral, se ela é sempre do mesmo lado. Se tem sintomas acompanhantes, por exemplo, a enxaqueca, ela tem de sintoma acompanhante, náusea, vômito, fonofobia, que é o barulho incomodar, fotofobia, que é a claridade incomodar, enquanto as salvas vai ter os sintomas autonômicos, e as outras trigêmino-autonômicas também têm sintomas autonômicos, que é lacrimejamento, hiperemia conjuntival, pode ter pitose, então a queda da pálpebra, pode fazer miose, diminuição dessa pupila, então a gente tem esses sintomas acompanhantes. A cefaleia do tipo tensão, ela não tem sintoma acompanhante. Outras cefaleias primárias também não têm sintoma acompanhante. E as outras cefaleias primárias, quando a gente pensa assim, enxaqueca do tipo tensão e trigêmino-autonômicas, aí a gente engloba as outras dores de cabeça primária em um grupo só. Aí elas realmente têm muita relação com a situação em que a dor acontece. Então, estímulo frio, tosse, exercício, atividade sexual. A gente tem um tipo de dor que a gente chama de cefaleia em trovoadas, que é um padrão de dor muito, muito intenso, que acontece de forma súbita, uma única vez na vida. E aí a nossa suspeita inicial é, por exemplo, a ruptura de um aneurisma, uma doença grave, aí a gente investiga e não acha nada. E aí a gente, no final, vai chegar à conclusão de que era uma cefaleia em trovoadas. Ou a gente tem um tipo de dor de cabeça que se chama cefaleia em pontadas idiopática, que é a dor de cabeça que muitos já tiveram, só que a gente tem pouco estudo assim, sobre a prevalência dela, que é sentir pontadas em diferentes lugares na cabeça de forte intensidade. Então, para todas as dores, a gente tem uma classificação para as dores que são primárias, que não são causadas por uma lesão estrutural. Então, as secundárias são causadas por lesão estrutural. Por lesão estrutural. Essa vai ser a principal diferença entre a primária e a secundária. Isso. Não necessariamente estrutural. Pode ser um medicamento, por exemplo. Tá? Então, a cefaleia causada por uso excessivo de medicamento, de analgésico, é uma cefaleia secundária, que é secundária ao medicamento, então. E aí, outras também, por exemplo, abstinência de cafeína. Tá? Então, a gente tem um agente causador nessas dores. Entendi. Tá? Legal. Doutora, a gente já falou então aqui dos tipos de cefaleia, né? Eu não sabia que existia tantos tipos, né? É bastante. Então, o que seria exatamente a cefaleia em salvas, a cluster headache? A cefaleia em salvas é uma dor incomum, mas também subdiagnosticada. É muito comum que as pessoas sofram por vários anos até que elas recebam um diagnóstico correto. Então, ela é uma dor tipicamente unilateral, sempre do mesmo lado. Essa dor não muda de lado.
Quando ela muda de um período de salvas para outro. Então, por exemplo, o paciente tem um período de salvas este ano, aí o ano que vem pode mudar de lado. Pode mudar, mas a maioria das vezes não muda. Mas durante aqueles dias seguidos que ele vai ter de dor, ele tem dor sempre do mesmo lado. Essa dor é uma dor muito intensa, a gente diz que ela é severa, excruciante. Tem inclusive relato de suicídio, de tentativas de suicídio, e os pacientes têm uma sensação de agitação junto com essa dor, uma inquietação junto com essa dor. E é comum que eles tenham comportamentos diferentes, como, por exemplo, bater cabeça na parede, colocar a cabeça dentro de congelador, chegar agitado em pronto-socorro. A gente não vê paciente com enxaqueca chegar agitado, porque o da enxaqueca, ele quer ficar quietinho no escuro e que ninguém chegue perto dele. O das salvas, não. Ele é um paciente que está bastante agitado. E essa dor é uma dor muito intensa, mas ela é curta. Então, ela dura no máximo 3 horas, entre 15 minutos até no máximo 3 horas. E ela pode repetir algumas vezes no dia. Ela tem um padrão circadiano, sempre nos mesmos horários. Especialmente quando o paciente abre o quadro. Depois, quando ele fica com uma dor que persiste ao longo dos anos, às vezes muda. Mas, tipicamente, ela começa no mesmo horário. Mais comum que isso aconteça na madrugada. E ela tem de acompanhantes, então, os sintomas autonômicos, que são muito característicos. Não são obrigatórios, tá? Mas são muito característicos, que é a pitose, a queda da pálpebra, miose, então que a pupila fica pequenininha, lacrimejamento, hiperemia conjuntival, entupir o nariz ou escorrer o nariz do lado da dor. Então, esses são os sintomas autonômicos que podem acompanhar a cefaleia em salvas. Doutora, eu pelo menos nunca vi, nem conheci alguém que teve cefaleias em salvas. É uma doença rara, acomete ali mais homens, mais mulheres. Tem algum padrão? Ela é rara, mas ela é subnotificada também, porque justamente por ela ser confundida muitas vezes. Então, geralmente, a maioria dos estudos falam em menos de 1% da população geral, e ela tem uma prevalência masculina e tem uma prevalência a partir da 5ª década, que costuma aparecer. Então, a partir dos 40 anos, mais ou menos, que costuma aparecer, mas pode acontecer em todas as idades e pode acontecer em mulheres. Particularmente, a gente até discute se realmente a prevalência é tão diferente entre homens e mulheres. Hoje em dia se fala em 1:3. Mas, na verdade, mulher é mais subdiagnosticada do que homem, porque a mulher com dor de cabeça, imaginem, é uma dor de cabeça pulsátil, unilateral, que parece muito com enxaqueca. Então, a mulher já recebe o estereótipo da enxaqueca e muitas vezes ela fica anos sem receber o diagnóstico correto. Os homens, já existe uma suspeita maior entre os médicos quando é homem com cefaleia em salvas. Então, as mulheres acabam sofrendo mais tempo. Eu acho que ao longo do tempo a gente vai ver que não é tão diferente, porque no consultório eu não vejo uma prevalência tão diferente entre homens e mulheres. Mas realmente ela é uma dor que acontece com uma idade um pouco maior. Apesar de que na PUC eu já tive 2 alunos com salvas. Nossa. 2 meninos com salvas e jovens. Então ela pode acontecer em qualquer idade, pode acontecer em homem e mulher. E a gente tem que suspeitar igual, porque como nas doenças raras tem muito menos estudo, então talvez essa não seja a prevalência real dela. Mulher suporta mais dor, né? Homem é mais chorão, que eu pensei também. Qualquer dorzinha já tá reclamando. E doutora, essa cefaleia vai estar relacionada com algum hábito? Tipo alcoolismo, tabagismo? Pode desencadear? Pode. O cigarro é um fator de risco, fumar é um fator de risco e o álcool, ele é um gatilho muito comum. Mas ele não é um gatilho como na enxaqueca, bebe hoje e amanhã tá com dor. Ele é um gatilho quase imediato. Então, geralmente, 1 hora depois o paciente já tá com dor de cabeça. Então, as pessoas com salvas acabam não bebendo nesse período que ela tá tendo crise, porque assim, 1 hora depois vai desencadear. O álcool é um gatilho muito importante. Nossa. E, doutora, apesar de geralmente, né, ser considerada uma doença multifatorial e também idiopática, né, ou seja, surgindo de uma forma aí desconhecida, espontânea e não sendo favorecida por nenhuma doença pré-existente como as cefaleias secundárias, a cefaleia em salvas ela tem recebido algumas teorias fisiopatológicas nos últimos tempos que vão envolver especialmente ali
a propagação neurovascular, né? E com base nisso, o que significa dizer, então, que a cluster headache, que é essa cefaleia em salvos, assim como a enxaqueca e outras cefaleias até mais raras, vai ser uma cefaleia trigêmeo autonômica. O que isso quer dizer? Todas as dores de cabeça são mediadas pelo nervo trigêmeo. Então, a enxaqueca é assim, a tensional também é assim, e a cefaleia em salvas é assim. Então, o caminho trigeminal vai começar lá nas aferências trigeminais, que a gente tem na dura e tem nos vasos. E essas aferências ativadas, elas vão ativar lá o núcleo trigeminal. E a partir da ativação do núcleo trigeminal, a gente vai ter, então, uma ativação lá no hipotálamo, que é autonômica também. E aí, a gente vai ter a percepção, a partir do tálamo, a gente vai ter a percepção de dor, porque ele vai ter um outro neurônio que vai até o córtex e vai dar a consciência da dor. Então, esse é o caminho trigeminal que a gente tem. Entendi. E tendo, então, em mente, né, que o trigêmeo, ele é um par craniano e por conta disso, ele vai ativar sintomas parasimpáticos. Como que o sistema simpático, né, que também é estimulado nessa patogenia, como você tinha comentado, gerando pitose, miose, como que ele vai se tornar presente nesse processo fisiopatológico? É uma ativação, na verdade, parasimpática, né? O sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, a gente vai ter esse caminho da aferência trigeminal que vai até o hipotálamo. E aí, o hipotálamo é onde o hipotálamo é a parte central do sistema nervoso autonômico, tá? Então, a gente tem essa abordagem ali. E a gente vai ter núcleos lá no tronco cerebral, então, que vão fazer essa ativação. A gente chama isso de um reflexo, reflexo trigêmino autonômico. Tá? E aí, a partir do tronco cerebral, então, vai ter fibras parasimpáticas que vão fazer essa ativação. E essas fibras não são fibras que estão lá no quinto, elas estão no sétimo. Então, esse sistema parasimpático, ele caminha junto com o sétimo nervo craniano. Entendi. E essa ativação também neural, né, ela vai estar relacionada com altos níveis de óxido nítrico, peptídeo intestinal vasoativo e também do peptídeo relacionado com o gene da calcitonina. Como que isso acontece? O peptídeo relacionado ao gene da calcitonina é o principal, é o CGRP. O CGRP, ele é liberado lá nas terminações trigeminais. Então, vocês devem lembrar, já devem ter estudado nos módulos de dor e de inflamação, que na periferia a gente libera a substância P, mas o trigêmeo, ele quase não libera a substância P, ele libera o CGRP. Então, o CGRP, ele está aumentado nas pessoas com cluster headache e nas crises, e ele é liberado na periferia do nervo trigêmeo, e ele vai ter várias funções. Então, ele faz vasodilatação, que é um efeito de inflamação. Ele pode fazer perpetuação de dor ativando outros tipos de fibras. Então, ele é liberado principalmente por fibras do tipo C, e aí que são as não mielinizadas, e aí ele ativa as outras fibras que são pouco mielinizadas, então é um mecanismo de perpetuação de dor, e ele também pode atuar ali no próprio gânglio trigeminal, estimulando células gliais que estão ali a produzirem citocina, então a gente tem um mecanismo inflamatório também. Os outros peptídeos, eles são estudados, a substância P ela é menos importante porque o trigêmeo produz menos, o PACAP ele tem estudo em andamento, mas o que é mais bem definido mesmo é o CGRP como uma substância liberada pelo trigêmeo, e ele é importante tanto nas salvas quanto na enxaqueca, e a gente tem medicamentos hoje em dia que bloqueiam o CGRP e que aí tratam também a cefaleia em salvas. Interessante. Entendi. Doutora, indo mais para o lado das cefaleias em salvas, na questão de o que de sintomas vai ser caracterizado nessa cefaleia, que é a periodicidade. Por que desse padrão dessa cefaleia? Por que ela é periódica? Isso. A cefaleia em salvas, ela tem uma ativação hipotalâmica. Até a gente falou pouco antes do hipotálamo. Existe uma ativação hipotalâmica. Então, já tem estudo neurofuncional mostrando que esse hipotálamo do paciente com cefaleia em salvas, ele está funcionando diferente.
O hipotálamo é ele que dá ritmo para o nosso corpo. Então, nele tem o núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico propriamente, e ele vai dar vários ritmos para o nosso corpo. Então, o ritmo de fome e saciedade vai estar no hipotálamo, o ritmo circadiano, o ritmo de dormir e acordar, tudo isso vai estar no hipotálamo. Inclusive, o controle de temperatura. E bem recentemente eu tive paciente que falou que quando ele vai ter as salvas, ele percebe que ele sente muito calor, ele sente o corpo quente. Nossa. E aí, por coincidência, na mesma semana veio outro paciente que me falou a mesma coisa. E se a gente for ler, isso não é um sintoma muito típico, eu não me lembro de ter lido anteriormente sobre isso, mas que tem relação com o controle de temperatura é hipotálamo. Então, esse paciente faz esse padrão rítmico justamente porque existe uma alteração hipotalâmica e é lá onde está o nosso relógio biológico. Está relacionado, então, essa parte hipotalâmica, então, por acontecer mais de madrugada, dores de cabeça, por exemplo? Por isso que acontecem mais de madrugada. Mas tem um mecanismo interessante também. Durante o nosso sono, especialmente na madrugada, a gente produz melatonina. E a melatonina está diminuída nesses pacientes. E tem uma outra substância que está alterada, que é a orexina. A orexina, ela tem relação com a vigília. Ela está alterada também na narcolepsia, que tem sonolência excessiva. Então, a gente tem dois hormônios que são relacionados ao ritmo circadiano que estão alterados nos pacientes com salvas. E, ao mesmo tempo, está alterado o que está durante o sono e está alterado o que acontece na vigília. Eles não têm valor diagnóstico ainda. Não sei se um dia vão chegar a ter, mas coincidentemente acontece essa alteração também. Doutora, e relacionado com hormônios sexuais, eles podem estar relacionados com a fisiopatologia da doença também? Nunca li nada sobre hormônio sexual, mas como tem essa diferença entre os sexos, é possível que tenha. Uhum. Como a enxaqueca. A enxaqueca, bem claramente, né? As mulheres no período menstrual, claramente, a maioria das mulheres com enxaqueca pioram. Mas, ou a falta do hormônio, né? Feminino, talvez. Uhum. Por isso que tem mais homens. Mas eu nunca li nada especificamente sobre isso. Interessante. E uma curiosidade, assim, né? O advento da luz elétrica, do maior uso de luz artificial, a gente fica muito mais nas telas hoje em dia. Será que isso também influencia a maior incidência das cefaleias atualmente? Tem algum estudo que fala sobre isso? Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que talvez seja um mecanismo indireto, né? Então, ele altera o ritmo circadiano, porque aí é bem comum de atrapalhar o sono, e aí sim poder ter um gatilho, como na cefaleia em salvas. Mas nada tão importante assim que eu tenha lido. Posso revisar, mas faz sentido. Sim. E, doutora, a clínica clássica, então, né, dessas cefaleias é ter uma ou mais crises por dia durante 1 a 3 meses e depois disso a gente tem uma remissão por meses a anos, né? Mas alguns pacientes, eles vão ter essas cefaleias em salvas sem remissão, de forma contínua. E tem alguma explicação científica, médica, assim, atual para essa diferença entre os pacientes que vão ter de forma contínua e os que vão ter realmente a periodicidade? Tem alguma explicação para isso? Não se tem uma explicação clara sobre isso. Se tem teorias, assim, mas não se tem uma explicação clara. Inclusive, esses pacientes crônicos, eles não têm mais CGRP do que os que não são crônicos. Então, não se sabe bem, mas todos começam como episódica. E aí, depois progride para a forma crônica. Entendi. E também tem surgido nos últimos tempos algumas teorias que defendem a associação entre essa cefaleia em salvas e a genética. Tem algum indício mesmo de ser uma doença hereditária? Tem. Quem tem um familiar com cefaleia em salvas tem mais de 10 vezes a chance de ter cefaleia em salvas também.
E na família, de vez em quando, a gente vê dentro das famílias realmente acontecer mais de uma pessoa com cefaleia em salvas. Agora, gene específico já foi estudado. Já foi estudado, por exemplo, clock genes, que são genes relacionados a esse ritmo circadiano. Mas não foi encontrado nada muito importante, assim, da associação. Mas, como eu falei, é uma doença que, por ser rara, ela é menos estudada. E tem uma coisa que faz com que ela seja menos estudada também. Ela é uma dor que remite. Então, a gente vê muito mais frequente pacientes crônicos de enxaqueca do que pacientes crônicos com salvas. Então, ela é uma dor que tem um prognóstico muito bom. Sim. Doutora, falando sobre a sintomatologia aqui do paciente, como você falou, a gente já falou sobre a periodicidade, né, da cefaleia, mas a questão de ser unilateral, por quê? Ela tem a ver com essa questão de ser unilateral ou não? Ela é sempre unilateral. É diferente da enxaqueca, que pode ser bilateral, ela é sempre unilateral. E não se sabe por que tem esse padrão de ser unilateral. Engraçado, porque você pensa em três... Se o hipotálamo é um só, né? Por que tem... Mas é sempre unilateral. Não existe salvas bilateral. Tá. Então ela vai sempre acontecer de um lado só. Vai ser porque um nervo só está afetado? Ela pode mudar de lado? Um nervo só está ativado. Pode mudar de lado, mas ela muda de lado de um ano para o outro. Então, ela não costuma, na mesma crise. Então, se o paciente está num episódio de salvas agora, ele vai ter sempre do mesmo lado. Ele só vai mudar se no ano que vem, por exemplo. Ou no próximo episódio, daqui meses. Doutora, aproveitando então a deixa, né, sobre a sintomatologia, na hora de fazer o diagnóstico, a gente vai ter alguns critérios, né, para poder definir realmente se é um caso de ser a cefaleia. Quais são esses critérios? Então, é uma dor que acontece pelo menos 5 vezes ao longo da vida. Essa dor dura de 15 minutos até 180 minutos. Ela é unilateral, sempre unilateral e severa. E ela é acompanhada de algum sintoma autonômico, ou essa dor ela é acompanhada de agitação ou inquietação. Entendi. E a partir desses critérios também a gente pode classificar em 2 variações, né? A episódica e a crônica, certo? E aí, como que a gente pode diferenciar esses 2 diagnósticos? A crônica é quando a gente não tem intervalo entre um episódio de salvas e outro. Então, eles não têm... Quando tem pelo menos um mês de intervalo, a gente considera que ela é episódica. Mas se ela não tem intervalo, ela é crônica. E essa crônica, a gente pode dizer que ela é mais grave do que a episódica? Ela é mais grave. Ela é mais grave, os pacientes ficam bastante incapacitados, porque alguns têm várias vezes no dia, não só na madrugada. Então, ela é bastante incapacitante. E tem como um paciente manifestar a cefaleia em salvas crônicas sem nunca ter tido um quadro episódico antes, ou... Não, a gente tem que suspeitar de causa secundária se isso acontecer. Ela começa como episódica e evolui para forma crônica. Doutora, nesse diagnóstico, o exame físico, a gente vai conseguir ver alguma alteração? Às vezes sim. Então, nas cefaleias primárias, geralmente o exame físico é normal. Mas nas trigêmino-autonômicas, às vezes os pacientes ficam com a pitose, com o lacrimejamento fixos, assim, durante semanas, naquele período que ele está tendo dor diária. Então, às vezes, eles ficam com pitose, ficam ali com o olho mais vermelho durante todo o período que ele está tendo as salvas, mas pode ser normal. E exame complementar, tem algum para ajudar no diagnóstico? Para ajudar o diagnóstico, não. Mas a gente obrigatoriamente precisa fazer um exame de imagem para a gente descartar outras causas. Por quê? Qual doença que pode dar uma dor parecida? A dissecção de carótida, por exemplo. Dissecção de carótida, então vai ser uma dor unilateral, porque dissecou uma carótida. Ali, junto com a carótida, a gente passa o sistema autonômico simpático, que vai, inclusive, lá para o olho. E aí, a gente pode ter uma dor forte, unilateral, com miose e pitose.
como fazendo síndrome de Horner. E aí a gente tem, quando a gente vê paciente com dor forte, com síndrome de Horner, a gente tem que lembrar de dissecção de carótida. Então, obrigatoriamente, nos pacientes com cefaleia em salvas, a gente precisa, num primeiro momento, fazer exame de imagem e descartar causas estruturais. Doutora, você comentou que a melatonina pode estar alterada nessa cefaleia. A gente vai fazer dosagem de melatonina, por exemplo? Não, a gente não faz dosagem, mas a gente pode usar melatonina para tratar. Não é o tratamento de primeira linha, mas é um tratamento que pode ser usado para tratar a cefaleia em salvas também. A gente precisaria de mais estudos, assim, para confirmar esse achado, mas já é considerado uma forma de tratamento para cefaleia em salvas. Legal. Então, doutora, encaminhando até para o fim do nosso podcast, né? Como você falou, a cefaleia em salvas, ela tem um quadro clínico com grande repercussão na vida do paciente, podendo levar até a situações extremas como suicídio. E justamente por conta disso, o tratamento dessa patologia vai ser indispensável, né? E atualmente, existe cura para essa doença ou o tratamento ele vai ser baseado apenas no controle dos sintomas? A cefaleia em salvas não tem cura, mas ela tem remissão. Então, existem pacientes que ficam longos períodos sem ter salvas e alguns pacientes podem nunca mais ter ao longo da evolução. Então, o prognóstico é muito bom. Entendi. E hoje em dia, né, as intervenções mais utilizadas nas crises episódicas vai ser o sumatriptano subcutâneo e inalação de O2, né? Isso. Qual que é o mecanismo desses medicamentos? O sumatriptano, ele faz vasoconstrição, então ele tem esse efeito analgésico e ele também é capaz de diminuir a quantidade de CGRP. O sumatriptano que a gente tem, idealmente, seria um injetável, mas os pacientes acabam usando as outras formas porque não é tão fácil de encontrar o injetável, então às vezes ele tem em várias farmácias para encontrar. E o oxigênio, aí é o tratamento realmente de escolha, é um tratamento com menos efeito colateral e que funciona bem para a maioria dos pacientes com cefaleia em salvas. O mecanismo do uso do oxigênio, vocês sempre me perguntam, mas não é muito bem definido, tem algumas teorias de por que ele acontece, mas já desde a década de 80, mais ou menos, que se sabe que o oxigênio é um tratamento efetivo. Uma coisa tão simples, né? Que você fala, vai tratar com oxigênio e que realmente funciona. Uhum. Doutora, e anti-inflamatório analgésico, a gente vai utilizar? Não, porque eles não funcionam. E a dor, como ela é uma dor curta, se o paciente tem uma dor que dura meia hora, é o tempo de tomar um analgésico e aí a dor já passou até começar o efeito do analgésico. Então, eles não funcionam. A gente não recomenda os pacientes usarem, até porque eles podem ter tanta dor e ficarem compulsivos em usar remédios. Isso acontece. Aí toma um monte de coisa e faz mal, assim, não melhora. Existe também uma terapia profilática, né? E como é que seria? Quais os medicamentos que são utilizados nessa modalidade? Pensando em médio, em curto prazo até, a gente vai usar para a gente cessar esse período de salvas que o paciente tem. Então, ele vai ficar algumas semanas tendo todos os dias, mas a gente tem o objetivo de interromper isso e encurtar. Então, em vez dele ter 6 semanas de dor, a gente vai tentar que ele tenha 1 semana de dor, por exemplo. Como que a gente faz isso? A gente pode fazer bloqueio anestésico, que é a aplicação de anestésico com corticoide nos nervos occipitais maior e menor, que ficam aqui atrás, ó. E a gente não aplica no trigêmeo, a gente aplica em occipitais, até pode aplicar em outros raminhos que são trigêmeo, mas o principal é o occipital, porque os nervos occipitais, eles são dos primeiros níveis ali de nervos cervicais e eles vão ao encontro, então, lá do núcleo trigeminal. Tá lá no tronco cerebral. Então, o bloqueio é uma terapia bastante efetiva para salvas e é barata, tá? E a gente tem a outra opção, é a gente fazer corticoide. Aí a gente deixa o paciente usando corticoide em doses altas alguns dias para interromper esse período de salvas. Alguns pacientes vão fazer só isso, e aí eles vão ter dor o ano que vem, dali 2 anos, por exemplo. Mas se o paciente persiste tendo dor, aí a gente faz terapia profilática. Aí a gente usa o verapamil, que é a primeira linha, mas a gente pode usar também o lítio, o topiramato, a melatonina também. Entendi.
E a gente vai ter também tratamento não farmacológico que pode auxiliar, como, por exemplo, a acupuntura. Não vai ajudar, mas a gente tem tratamento não farmacológico, então a gente pode fazer neuromodulação, que é a gente colocar um aparelho que tenha esse efeito de modular o sistema nervoso. Então tem algo, a gente faz em casos extremos, a maioria das vezes não vai precisar disso. Tem aparelhos que estimulam os nervos occipitais, tá? Estimuladores do nervo occipital. A gente tem também estimuladores vagais, porque a gente tem ali ativação do sistema nervoso autonômico também nas salvas, e eles podem ser efetivos, mas ainda com pouco estudo. Legal, beleza, doutor. É isso, muito obrigado por participar com a gente. Eu estava conversando com o pessoal ali, a gente não conhece muitos tipos de cefaleia, né? A doutora falou que é um pouco mais rara, mas é muito legal ver as diferenças que tem, né? Que existem, essa periodicidade exatamente que tem, por ser trigeminal e talâmica, né? É isso, muito obrigado por participar. Sim, muito obrigada, doutora. Achei que foi bem didática a sua explicação. E importante também, né, para chamar atenção até para a população, que muitas vezes a gente negligencia uma dor de cabeça e acaba que realmente é importante, né, e se deve dar bastante atenção a isso. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Cefaleia é um tema muito importante, dor de cabeça não é normal em nenhuma situação, e a cefaleia em salvas é uma dor muito intensa e o paciente sofre muito, é muito comum eles ficarem por anos sem diagnóstico, e se eles não têm diagnóstico, eles não recebem o tratamento correto. Então é muito importante essa conscientização entre médicos para a gente conhecer essa doença. Com certeza. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, curtir nossos posts. A gente está sempre trazendo novidade para vocês, não só dos temas que a gente fala aqui nos episódios, mas também de outros super relevantes na medicina também. Obrigado por assistir o nosso terceiro episódio e até o nosso quarto episódio. Tchau!